Meus amores, o que eu tenho para dizer para vocês que Deus é um bom pai e Jesus é um pastor excelente. Por quê? Porque aqui tem a parábola da ovelha perdida. As pessoas estão desgarradas, Jesus está indo atrás. Jesus está indo atrás, Jesus está buscando. Jesus é mais interessado do que certos pastores. Não estou incluindo todos não, estou incluindo só do que certos pastores. Entendeu, meus amores? Não estou falando de todos não estou falando de todo mundo, estou falando só de Jesus. Ele é mais pelas ovelhas do que certas pessoas, entendeu? Como Jesus mesmo disse, que o pastor ele dá a vida pelas ovelhas. E tem aquele outro, né, que quando chega o lobo para poder devorar as ovelhas, aquele pastor, ele some, ele sai, deixa o quê? As ovelhas lá, a míngua, entendeu, meus amores? Eu estou me referindo a isso. Então, só que Jesus não faz isso não. Jesus vai e briga por você e busca você aonde você estiver. Então, um bom pastor, Jesus. Meus amores, deixa eu... O filho pródigo, glória a Deus. Meus amores, isso aqui é a parábola de Jesus. Meus amores, olha, eu vou ler isso aqui porque eu vou soltar o som do arrebatamento, ó. Meus amores, olha, a porta é estreita. Aqui fala dos dois caminhos, vocês prestem atenção. Eu vou soltar o som do arrebatamento e vou soltar esse versículo aqui, bora lá. Meus amores, eu sonhei que eu estava no pé da minha porta. Quando eu olhava para o céu, avistava Jesus e os anjos em cima das nuvens. Quando eu olhava para a rua, já não estava mais dentro da minha casa, já estava lá no meio da rua, suspensa do chão. Eu olhando para o chão, vendo a rua rachada, de uma ponta a outra, com a rachadura aberta. E eu olhei para o cemitério, vi aquelas pessoas subindo ao encontro de Jesus. Aí eu me acordei. É o que nele? É o sonho do arrebatamento. É o sonho da visão que vai acontecer agora, entendeu, meus amores? O que? Da vinda de Jesus. A vinda, meus amores, é porque ele vai vir para buscar o quê? Aquele povo dele. Ele fez uma promessa que ia vir para pegar as pessoas, para levar as pessoas para o céu. Então, Jesus está vindo para levar os dele, entendeu, meus amores? Só que vai ficar pessoas que são dele também na terra. Por quê? Porque o povo de Israel não acredita em Jesus, não. Vai acreditar agora, quando verem Jesus no arrebatamento. Enquanto isso, eles não vão acreditar em Jesus de maneira nenhuma, de modo nenhum eles não acreditam em Jesus. Só quando Jesus mostrar esse sinal a ele, aí eles vão acreditar em Jesus, aí vão ficar na terra, aí vão sofrer. Logo no começo vai ser bom, vai vir aquele tempo de paz, vão construir o templo, vão começar a adorar a Deus, vai lavar a besta assim, tremeter, aí tem que se cumprir o livro do Apocalipse, né, meus amores? Então, meus amores, bora lá? Ó, a porta é Lucas 3, ó. E percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe, Senhor, Senhor, são poucos os que se salvam. E ele lhe disse, porfiai por entrar pela porta estreita. Tá vendo que o conceito que Jesus está dizendo? Aconselha-te para tu entrar na porta estreita. Porque eu vos digo que muitos, olha, isso aqui está falando do arrebatamento, ó. Porque muitos procurarão entrar e não poderão. Você está vendo? As pessoas, quando verem Jesus, elas vão querer subir com Jesus, mas não pode mais. A porta fechou. A porta está aberta antes do dia do arrebatamento. Quando chegar no dia que vocês verem Jesus, a porta já fechou. A porta só vai estar aberta para aqueles que estão caminhando com ele, que dormiram com Jesus. A porta está aberta para eles, porque Jesus está levando. Entendeu, meus amores? Mas para as pessoas que verem Jesus no dia do arrebatamento, a porta está fechada para vocês. Por isso que eu aconselho que eu te dou.
aceita Jesus, caminha com Jesus. Se tu sair dos caminhos de Jesus, quando tu ver Jesus, tu vai se arrepender. Ó, porfiria, por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Tá vendo? Perdeu a chance, perdeu a oportunidade de subir com Jesus. Eita, hoje não tá bem certinho. Quando o pai de família se levanta e cerra a, e cerra a porta e começaste de fora a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Mas responderá-lhe, vós disse, não sei de onde vós sois. Por quê? Porque Jesus já convidou vocês antes. Vocês disseram não para Jesus. Quando chegar nesse dia, Jesus vai dizer isso aqui que eu acabei de ler para ti. Por quê? Porque eu te fiz um convite. Outras pessoas te fizeram um convite. Então, mas o quê? Olha aí, a vigilância que a gente tem que ter. Meus irmãos, eu vou repetir esse versículo, que até eu fiquei meio assim, ó. Quando o pai de família se levanta e cerrar a porta e começarão de fora, abre a porta, diz o Senhor. Senhor, Senhor, abre-nos, mas respondendo-lhe, disse, não sei de onde vós sois. Tá vendo? Jesus ainda vai responder vocês. Quando a porta estiver fechada, Jesus ainda vai responder vocês. Dizendo o quê? Dizendo isso aqui que eu acabei de ler para vocês. Por isso que eu aconselho a ti, compre uma Bíblia e comece a examinar as Escrituras. Começa. Isso aqui está falando da vida. Essa parábola aqui está falando da vida de Jesus. Isso aqui é aquelas virgens, aquelas pessoas que foram convidadas que a gente convida vocês para vocês aceitarem Jesus. Vocês não sabem qual o significado do convite que a gente faz a vocês. Primeiro, de vocês aceitarem Jesus, vocês terem vida eterna, morar no céu para sempre com Ele e participar de uma grande festa que vai ser no céu. Então, quando chegar no dia, vocês vão querer ir, mas vocês não vão poder mais, entendeu? E Jesus já deixou aqui bem explicado no versículo. Meus amores, olha, aconselho-te, compre uma Bíblia, examine as Santas Escrituras, como Jesus mesmo disse. Vocês erram porque vocês não examinam as Escrituras. E como é que vocês vão ter vida eterna se vocês não examinam as Escrituras? Aconselho a ti, compre uma Bíblia. Meus amores, olha, eu li essa parábola aqui e eu vou marcar ela. Estou procurando aqui a caneta, meus amores. Se eu achar que a caneta por aqui. Tem nem que sei que eu fiz a caneta.